Olá, seja bem-vindo, embarque comigo nessa aventura. O programa Colégio Unifev na TV está começando, bora lá! Para darmos início ao programa Colégio Unifev de hoje, olha só, estamos na casa da professora de português, Valéria Parminonde, para entendermos um pouquinho como que é feita a avaliação para fechar o bimestre. Ela vai explicar todo esse processo porque tem muita seriedade nisso. Para quem pensa que só porque é online não está sendo avaliado, presença, como que é feito os trabalhos, como que é toda essa avaliação, ela vai explicar tudinho, não é mesmo? Professora, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite de participação. Eu achei muito importante, sim, que a gente leve para as famílias, de modo geral, não só do nosso colégio Unifev, mas em geral, os alunos todos da cidade que estão tendo aula online, que existe todo um procedimento de seriedade para que o aluno tenha o principal, que é a aprendizagem, né? A nota é uma consequência que acaba sendo necessária para a gente aplicar realmente se teve valor o que ele está tendo. Mas eles fazem perguntas, eles participam da aula, a gente trabalha a apostila, todos os conteúdos são dados, são revisados, são reexplicados e eles se comunicam quando alguma coisa não ficou tão clara e a gente repete como se fosse dentro da sala de aula. Como que é feito a questão da presença do aluno? Se ele está presente, se ele está faltando, se ele está acompanhando? Muito importante isso também. Nós fazemos chamada, nós temos controle da presença do aluno, mesmo ele não estando na nossa vista. Porque muitos têm webcam, mas isso não é obrigatório que tenham. Porque tem aluno que não tem, e às vezes também a escola não vai exigir que compre agora. Então o aluno que não tem a webcam, mas está presente, ele comunica ou ele responde presença pelo chat. Então aqui é um controle nosso de professor, de estar dando a aula, prosseguindo com a aula e vendo quem responde ou faz alguma pergunta pelo chat, simultaneamente. Então não adianta deixar ali o computador ligado e sair para fazer outra coisa, não tem como enganar o professor. Uma coisa que eu reparei, eu comecei a fazer perguntas aleatórias no meio da aula. A gente começa a aula, a caderneta está do lado com todos os nomes, então até para eles interagirem, né? Então eu começo a perguntar aleatoriamente, fulano, o que você entendeu disso? Ou faço pergunta relacionada a algum exercício. Geralmente eles ficam muito atentos, porque eles não sabem quem vai ser chamado, já que é aleatório. E outro dia 2 alunos não responderam. Eu depois chamei novamente, os mesmos 2 não responderam novamente. Conclusão, no final da aula eu percebi que eles não estavam presentes. Aí eu já imediatamente passei para a direção esse fato ocorrido e um deles justificou, os pais entraram em contato, os pais agradeceram e perceberam como que isso é sério e um parece que dormiu durante a aula e o outro simplesmente saiu e se distraiu brincando com o celular. Então é muito bom que os pais saibam que a gente tem esse controle, a gente chama, às vezes não chama todos numa aula só, mas como eles não sabem quem vai ser chamado, eles têm ficado muito atentos. E o comportamento? O que você nota como professora? Porque na sala de aula quem toma conta são os professores. Em casa esse trabalho fica para os pais. O que você percebeu? Realmente foi muito importante para todos os pais saberem como funciona esse comportamento do aluno, do filho agora aluno, né? Porque o pai em casa ele está vendo o filho como aluno, não só como filho mais. E eles estão tirando o chapéu para a escola, percebendo que o filho que ele achava que fosse 100% atento, nem sempre é.
porque é da criança, ela dispersa sem dúvida. Ela tem que ter um lugar adequado em casa para fazer as aulas, porque é online, mas não vai poder fazer aula no sofá, dá sono, muito menos na cama. Às vezes eu vejo, como eles têm a câmera, eu vejo o aluno na cama fazendo a aula. Eu falo, fulano, você não pode ir para uma mesa? Pode ser na sua cozinha, pode ser num lugar que você não esteja envolvido no ambiente sono, dormir, não pode estar associado a isso, é uma aula. Então o interessante é quando eu vejo e o pai tem consciência e coloca o filho para escovar o dente, para tomar café da manhã. Tem aluno que eu vejo de uniforme. E aí o aluno, sem dúvida, ele interage mais, ele fica muito mais atento. Ele tem que ter um ambiente de estudo, mesmo com as aulas online. Então é importante manter a rotina. A rotina de estudo. Ele tem que ter seriedade, tem que também ter pontualidade, porque é muito importante. Nós iniciamos a aula no horário determinado para a aula ser iniciada. E tem alunos que vão pedindo para entrar. Eles pedem uma admissão para entrar na aula. Então eles vão entrando atrasados, aí eles querem saber que página, o que está acontecendo. E é uma seriedade igual sala de aula. Isso tudo é avaliado também? Também. O aluno que costuma chegar atrasado mais que 2 vezes, então depois da aula no particular a gente chama atenção, fala, olha, é sério, você tem horário. Assim como não pode sair antes do término da aula, também tem que ter pontualidade para começar. Parabéns a você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E como que vocês fazem para manter o aluno atento todo esse tempo, por estar no ambiente em casa, que tem toda a interferência, às vezes a mãe está fazendo o almoço, aquele cheirinho também tira a atenção, às vezes o barulho, o cachorro, como é que vocês fazem para conseguir manter a atenção do aluno ali? Essa parte foi muito bem elaborada pelas escolas em geral, porque eu percebo o seguinte, nós colocamos intervalo entre uma aula e outra, que nesse intervalo de 10 minutos o aluno consegue sair um pouco da cadeira, porque eles têm essa necessidade na sala de aula, então nós percebemos que em casa também. Então entre uma aula e outra, eles levantam, eles tomam água, eles comem alguma coisa, tem 10 minutos entre uma aula e outra. E as escolas reduziram a aula de 50 minutos para 40. Então nesses 10 minutos que ele se refaz, não tem perda de conteúdo, porque isso acontece naturalmente na troca de professores. E ele volta mais atento, às vezes ele toma água, ele lava o rosto, às vezes eles voltam até beliscando, comendo alguma coisa, mas já atento na aula, porque como eles são chamados, eles já prestam atenção imediatamente. Bom, então vamos mostrar agora um pouquinho de como que é esse trabalho, porque eles entregam trabalho também lá na Unifeb, como que é feita essa avaliação, vou mostrar para vocês. Explica um pouquinho para a gente, Valéria, vamos lá. Gostaria de falar como que é feita a avaliação do aluno como um todo, através das tarefas, das participações na aula, dos trabalhos e avaliação. No meu caso, que é a disciplina português, eles fizeram várias atividades, exercícios e mandaram também online. Existe a plataforma EAD, né? E eu corrigi muitas coisas pelo EAD, mas eu também senti necessidade de fazer correção da parte de produção de texto. Então, mesmo estando na quarentena, eles entregaram os exercícios e foram devidamente corrigidos, um a um, com falhas, correções de português, de acentuação, de concordâncias, tudo devidamente corrigido para que eles recebam isso depois como dicas de melhorar a aprendizagem.
o que está bem produzido recebeu os elogios. Então, todas as atividades dos alunos que foram entregues foram corrigidas e convertidas em uma nota bimestral. Então, eles fizeram interpretação de texto, eles fizeram gramática comigo e eles fizeram muita produção de texto. Eles leram livros, eles contaram como foi essa leitura e então nenhuma das atividades planejadas presencialmente foi deixada de ser cumprida. Eles cumpriram tudo. Tudo isso que tem aqui é do primeiro bimestre. Então eles têm todas as atividades e notas, tudo devidamente guardado em pacotes certinho para receberem depois esse retorno. Bom, não passa nada, é quase como se estivesse na sala de aula. Acredito que os alunos estejam acompanhando bem, dá para ver pelo material. É um esforço de todos, é um desafio para todos, para os alunos, para as famílias e para os professores, não é mesmo? Eu coloco como a palavra-chave que você disse agora, a palavra desafio. O desafio é para todos nós. Todos estamos vivendo um novo período e nós temos que nos adequar. É a palavra que a gente pensa. É um desafio para o professor ter aprendido a trabalhar com plataformas. Então é desafio para os professores, porque nós não fomos treinados em nenhuma graduação a saber trabalhar com plataformas e de uma hora para outra. Mas nós tivemos respaldo das escolas, nós tivemos treinamento para isso, nós nos colocamos à disposição dos pais para tirarem dúvida e se aproximarem também da gente para entender toda essa metodologia nova, né? Pedimos um apoio também para ajudarem nas casas. Então, cada um fazendo a sua parte. O desafio é para todo mundo, é para o aluno, é para a família, é para o professor, é para a direção, todos unidos, pensando no principal, que é a aprendizagem do aluno. Eu acredito que no início teve aquela euforia toda, que todo mundo ficou assustado, né? Porque era novidade, sim. O momento exigia toda essa mudança, mas eu acredito que agora todo mundo já está se adaptando e é o momento, precisa disso, não é mesmo? Sim, hoje o aluno ele já se comporta de uma maneira diferenciada durante a aula, ele fecha o microfone, nós temos também meios de fazer com que ele tenha o microfone dele em casa fechado, mas muitas vezes a gente abre para que ele faça uma interação na aula. E eles sabem que se o microfone deles estiver aberto tem interferência de ruídos externos, então eles já entram na aula, eles fecham o microfone e abrem somente para fazer perguntas quando há necessidade. Eles estão de parabéns, porque o comportamento agora que passou a fase de euforia é focado em aprender. E o carinho? Como é? Muito. Eles mandam um beijo, eles querem ver a gente, né? Eu até me questionei outro dia, será que a tecnologia substitui o nosso papel de professor? Não, porque eu percebo que eles têm uma falta enorme, eles querem contar da vida deles. Se eles cortam o cabelo, eles querem mostrar, eles querem que a gente veja, eles querem mandar coração, beijo, carinho, abraço virtual. E eu percebo que, na medida do possível, da adequação do momento, eles estão ficando satisfeitos com essa forma. Tá certo. Queria agradecer por ter aberto as portas pra gente, para mostrar essa rotina aí do professor. Sim. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a Unifeb por essa iniciativa de ver como é o trabalho do professor. Eu represento todos os meus colegas de escolas que fazem o mesmo trabalho, com a mesma seriedade, com as mesmas correções, porque nós estamos integrados no foco de fazer com que o aluno aprenda, que ele não perca conteúdos por causa do momento da pandemia. Tá certo, obrigada. Bom, gente, agora vamos para casa de uma aluna. Colégio Unifeb na TV volta já. Colégio Unifeb na TV está de volta.
estamos de volta com o segundo bloco do programa Colégio Unifev na TV e olha que bacana, agora estamos aqui na casa da Clara, que é aluna do Colégio Unifev e está no 6º ano A. Clara, muito obrigada por abrir as portas da sua casa pra gente, para conhecer um pouquinho da sua rotina. Conta pra gente como que é essa rotina de estudar em casa, de estar dentro de uma sala de aula, mas em casa. Como que é todo esse processo? É mais complicado pelo fato de ter preguiça por estar em casa, por às vezes não conseguir entrar por conta da internet. É mais complicado, assim, a aula. E você segue um cronograma? Você acorda cedo? Como Sim. que é isso? Eu acordo cedinho, acordo às 6 e às 7h30 logo já começa a aula. Então você acorda cedo, se arruma, se troca. Tô vendo que você tá aí maquiada, então você, mesmo estando em casa, você fazia a mesma coisa de ir pra escola. Sim. Passava maquiagem, se arrumava. Mesma coisa, mesmo processo. Mesmo processo. A mesma coisa que fazia antes de ir pra escola, você se prepara tudo pra ir como se fosse pra aula mesmo. Chega aqui, o professor já está lá às 7h30. Sim. E aí, como que você sabe que aula que vai ser? Como que é? Eu uso o cronograma que eu tenho aqui na minha parede e eu fico sempre olhando, acompanhando qual é a próxima aula para poder entrar no horário certo para não perder nada. E me fala uma coisa, não dá preguiça, não dá sono? O que você faz para manter a atenção, ficar ali focada? Tem alguma dica? O que você faz? Eu sempre tento manter sempre nas páginas corretas. Nos intervalos durante as aulas, a gente tem uns 10 minutinhos. Eu tento sempre levantar, beber uma água para me manter acordada, me manter atenta. E é isso. E como que você faz para interagir com o professor? A gente tem o comando de levantar a mão e não é sempre que os professores deixam ele ativado. Quando ele deixa, a gente só aperta e o professor vê que a gente está querendo falar alguma coisa ou tirar alguma dúvida. Quando não, a gente liga o microfone e pede licença para o professor, pergunta para ele. Aí vai ocorrendo a aula, a gente vai perguntando, falando com o professor, interagindo. E dá para entender, mesmo estando nessa distância? Sim, dá para entender. Para uma loba qualquer, feroz, certo? É um adjetivo, tá? Só que na história a loba é tão boazinha, protetora. Tia, posso colocar na logo mãe? Não, sabe por quê, querido? A palavra mãe, isoladamente, é um substantivo. Acolhedora. Acolhedora serve. Excelente. E os trabalhos? Os trabalhos ele passa sempre falando e colocando na tela pra gente ir anotando ou tirar uma foto. E ele dá uma data e nessa data a gente entrega pela internet ou vai lá no Colégio Unifev entregar. E a quantidade de trabalho, de avaliações é o mesmo? É puxado mesmo? É puxado. Tem bastante? Sim, as avaliações, as notas estão sendo tiradas do trabalho e do desempenho nas aulas. Então ele das está atividades. controlando ali se vocês estão participando. Tem chamada? Alguns professores fazem, outros não. A maioria faz. Mas eles chamam vocês pelo nome? Falam, Sim, pergunta. faz pergunta pra ver se a gente tá de fato aqui. Se não só colocou e foi embora. Então não tem como Não. escapar, não. Não tem. E tem até aula de educação física. Sim, Então, e é no outro período, então vocês têm que estar ali pontualmente. sim. A aula de educação física é nas terças-feiras de tarde. E o professor também pede pra gente ligar a câmera às vezes para mostrar que a gente tá fazendo os exercícios, passa as tarefas, passa exercícios, faz os exercícios na frente da câmera, mostra pra gente como fazer certinho. Rômulo é esperto ou assassino, o Remo é corajoso, Númitor é bondoso, Amúlio é ganancioso. Não precisa ser esses, é só para vocês perceberem se tá um adjetivo aí que se encaixa. E você já conhecia essa plataforma? Não, eu nunca tinha conhecido a plataforma, nunca tinha usado.
E o que você achou dessa nova tecnologia? Eu achei bem legal ter aula por aqui, mas a presencial é mais fácil de entender. E ela é bem legal para tirar as dúvidas, para fazer chamada não só com o professor, com outras pessoas também, com seus amigos. A gente usa também. Está ansiosa para o retorno? Um pouquinho. E o presencial, né? Não tem como faltar, né? A professora acompanha tudo isso. Quando você vai faltar? Já teve alguma falta nesse tempo? Não, e mesmo quando a pessoa falta, as aulas ficam gravadas, todos os professores gravam. E mesmo se a pessoa no dia tiver algum compromisso, eles disponibilizam a gravação. Tem como você assistir a aula em outros horários. E aí você avisa pro professor na próxima aula, para você não ficar com falta. Bacana. E a mãe, chama atenção? Tem que chamar atenção alguma vez? Bastante, chama atenção. E o que mais ela chama atenção? Quando eu fico dispersa, acabo mexendo no celular, aí ela chama. E você mexeria no celular, de certo, na sala de aula? Na sala não, mas aqui. Às vezes a aula tá um pouquinho chata, a gente dispersa, começa a desenhar. Entendi. Conversar. E tem a conversa paralela ali, enquanto o professor tá dando aula, igual em sala de aula? Tem também às vezes, mas a maioria dos professores muta todo mundo, coloca o microfone deles desligado de todo mundo, começou a conversa, desliga todo mundo. Ah, tem isso também? Sim. Ah, então fica mais fácil, porque na sala não tem como mutar, né? É. Os alunos aqui, então fica mais fácil de segurar a sala, assim. Sim. Eu imagino que os pais estão passando em casa, viu? Dá pra ter uma ideia. Olha, agora eu vou fazer uma pergunta para Adriana. Vocês conhecem ela como coordenadora pedagógica lá do Colégio Unifer, mas agora eu vou perguntar como mãe da Clara. É uma pergunta muito difícil, comprometedora. Adriana, como mãe, a Clara era aquilo que você pensava na escola, agora que está aqui em casa com a aluna? Olha, eu sou abençoada, né? Porque a Clarinha ela é muito responsável mesmo. Então, essa rotina que vocês presenciaram, ela faz. Ela acorda sozinha, com o celular, ela já vai, escova dente, toma café. Às vezes ela fica com uma preguicinha assim, né? Mas nesses 10 minutinhos de intervalo ela já se recompõe. Às vezes ela faz miminho e quer tomar o café da manhã ali junto. Então os professores estão de parabéns. Porque com a aula presencial a gente tem esse trabalho, mas foi para a escola, é a escola que coordena toda essa rotina. Dentro de casa, e eu também trabalhando aqui, então é difícil sim, porque tem mais coisas que distraem ele. O cachorro, o sofá, como a Clara falou, né, que está aqui do lado, às vezes quer ajudar a fazer outras coisas. Então, nada substitui as aulas presenciais. Essa ferramenta é maravilhosa, como você demonstrou, né, Júlia, que tem a interação, tem como tirar dúvidas, tem como corrigir as tarefas, está sanando muito para os problemas que a gente está enfrentando. Mas que é muito mais difícil a gente fazer o papel do professor, não tenha dúvidas, é muito mais difícil. Além de uma ótima filha, ela é uma aluna muito dedicada. Eu tenho muito orgulho de você, viu, Clara? Tá certo, parabéns. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado e nós voltamos semana que vem com mais novidades. Até lá, um beijo, tchau, tchau!